Hoje você vai conhecer um pouco da história de um dos rios mais importantes da região norte do Brasil, o Rio Acre, e a sua importância para o desenvolvimento do estado. Vento Norte já está no ar. O Rio Acre foi a principal via de acesso para o povoamento da região, que culminou com a elevação do Acre à categoria de estado em 1962. Em vários momentos da história acreana, o rio, que banha 6 municípios brasileiros e ainda faz fronteira com o Peru e a Bolívia, aparece. Um exemplo, o fim da Revolução Acreana. Não é à toa que o Acre se chama Acre. É graças a esse rio que, apesar de não ser o maior dos rios acreanos, pelo contrário, tem rios muito maiores, como o Purus, o Juruá, Tarauacá e outros, ele foi, sem dúvida nenhuma, o rio mais importante na formação da sociedade nessa região como um todo. O rio de águas barrentas e de peixe em abundância nasce no Peru e deságua no Purus, estado do Amazonas. Inicialmente povoado por índios da região e logo depois por seringalista e comerciantes de vários lugares do país e até do mundo. Foi o rio que foi mais rapidamente e mais intensamente explorado durante os anos áureos da borracha, no primeiro ciclo, que durou de 1870 a 1913. Mas, na verdade, a história dessa relação com o Rio Acre começa muito antes. A gente não pode desconhecer que esse rio era intensamente ocupado por diversos povos indígenas, fossem eles apurinães, como povos que até hoje não existem mais aqui no Acre, que eram os Capexene, os Araona, que só existem hoje na Bolívia, mas era um rio então intensamente explorado e ocupado por diferentes povos indígenas milenarmente. E foi exatamente esses povos indígenas os primeiros informantes sobre esse rio. Os índios também são os responsáveis pelo nome dado a esse manancial. O nome original indígena, segundo alguns autores, era Rio Aquiri ou Uaquiri, que segundo esses autores significaria então Rio dos Jacarés. Mas não se tem muita certeza sobre isso, porque são muitos autores tratando de formas diferentes. Mas foi a partir desse nome indígena, Aquiri, que acabou que o pessoal que ocupou a boca do Acre, quando pedia mercadoria para vir para o rio Aquiri, vinha mercadoria para o rio Acri. E aí no outro ano vinha mercadoria para o rio Acre. Então, quando a gente fala rio Acre, a gente não está falando do rio amargo, nem azedo, os significados da palavra Acre, nem medida de terra. É uma corrupção do nome indígena Aquiri. O Rio Acre teve um desbravador. No entanto, como muitos fatos históricos, sua descoberta é acreditada a alguém que usou os conhecimentos de quem esteve antes na região. E esse rio começou a ser descoberto, na verdade, pelo nosso grande descobridor, o grande explorador dos grandes rios do Acre, que é muito importante na nossa história, que era o Manuel Urbano da Encarnação. Manuel Urbano da Encarnação era um negro, mistura de negro com índio, do Lago do Manacapuru, que foi nomeado diretor de índios do Rio Purus e do Rio Acre e que foi encarregado de percorrer esses rios aqui pela primeira vez para saber para onde eles iam e porque havia uma notícia de um lendário furo entre o Rio Acre e tributários do Rio Madeira. Se houvesse esse furo, já se poderia ter uma rota alternativa para fugir das cachoeiras do Rio Madeira. Então ele veio especialmente para explorar esses rios e procurar o lendário furo. E ele percorreu então todo o Rio Acre, então Aquiri, isso era 1860, ainda segunda metade do século XIX, no iniciozinho da segunda metade, e percorreu o Rio Purus, percorreu o Rio Iquiri, enfim. Todos os rios do Vale do Acre foram percorridos por Manuel Urbano da Encarnação. E ele tinha uma característica, por isso tinha sido nomeado diretor de índios. Ao invés de percorrer esses rios, explorar esses rios, fazendo guerra contra esses moradores, os povos indígenas,
ele fazia isso tentando estabelecer laços de relacionamento e de amizade com essas populações. Por isso, consta em alguns autores também que Manoel Urbano da Encarnação era chamado pelos índios como Tapanauacatu, o negro bom, porque ele tinha bom trato com esses povos. E graças a essas explorações, então, de Manoel Urbano da Encarnação, foi que possibilitaram, então, a vinda, e já em 1864, de um inglês, um geógrafo inglês, chamado William Chandler, que foi o primeiro viajante, o primeiro cientista a explorar de fato o rio Acre, assim como outros rios do Acre, e fez um mapa que até hoje é muito preciso sobre esse rio, também descrevendo as suas riquezas, como por exemplo a borracha, que ainda não estava sendo explorada em grande escala, mas já era apontado como uma riqueza, copaíba, tabaco, plantas silvestres, enfim, mostrando que era um rio muito rico e fazendo esse mapa, descrevendo os povos indígenas, e aí então os mapas brasileiros passaram a dispor efetivamente do traçado do rio, porque até então eram rios desconhecidos que ninguém sabia exatamente para onde ia. Ou seja, a relação com o rio Acre é milenar do ponto de vista indígena e da nossa sociedade, pelo menos desde meados do século XIX, a partir de 1850, que os brancos começam a percorrer esse rio tão bonito. O rio Acre também teve papel fundamental nas primeiras relações de comércio da região. Ele garantia o acesso às comunidades que se formavam às suas margens. Todas as cidades mais antigas do Acre, as 7 mais antigas pelo menos, todas elas estão na beira dos rios. E no caso do rio Acre, onde a gente tem a maior quantidade de cidades na beira do rio, como Boca do Acre, Porto Acre, Rio Branco, Chapuri, Brasileia, Assis Brasil, todas elas na beira do rio Acre, não à toa, porque o rio era que possibilitava o comércio. E uma vez que esse comércio se estabelecia em terras não particulares, não privadas, como o Seringal, que cada um deles tinha seu barracão de mercadoria, mas que servia para atender apenas seus fregueses, essa reunião de comércios acabava formando as primeiras vilas, as primeiras cidades. Yamaha e a Tevelar juntos há mais de 30 anos, crescendo e desenvolvendo junto com a Amazônia, principalmente para o interior, com toda a linha Yamaha. Você vai encontrar motor de polpa 2 tempos, de 15, 25 e 40 HP. Fácil manutenção, econômico e líder em vendas. Rabetinha Yamaha, de 4, 5,5, 8, 10 e 12 HP. Mais forte, resistente e econômico. Motor de polpa 4 tempos, de 20, 60, 90, 115, 150 e 250 HP. Injeção eletrônica, silencioso e com gerenciamento eletrônico de informação. Maior estoque de peças do Brasil. Tevelar Náutica. Com dupla garantia, uma da fábrica e outra da Tevelar.